Apesar da recomendação da Anvisa, um voo de Angola, chega nessa sexta em São Paulo com 300 passageiros. Nos últimos dias foram várias reuniões, para aumentar a lista de restrições aéreas a países do sul da África, mas não há consenso no governo para isso. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Conta, Caio. Vamos lá, Mona Lisa. Apesar da recomendação da Anvisa para que seja fechada a fronteira aérea para Angola, um voo partido de Luanda, capital do país, desembarca no aeroporto de Guarulhos às 1h30 da madrugada dessa sexta-feira, de quinta para sexta-feira, com cerca de 300 passageiros. A gente está vendo aí no destaque, aí na tela, a informação me foi confirmada tanto pela Embaixada de Angola em Brasília, como pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que me informou que mais 8 voos semelhantes deverão pousar no Brasil até o dia 31 de dezembro. A gente vai ver aí a lista dos 8 voos previstos de Luanda para Guarulhos somente no mês de dezembro. Vamos destacar ali esse primeiro voo que sai de Luanda às 18 horas, horário de Brasília, e chega em Guarulhos às 1h30 da madrugada, horário de Brasília. Desse modo, os passageiros entrarão no Brasil apenas com as exigências atuais: teste de Covid negativo e declaração de saúde do viajante. Informações consideradas pelas autoridades sanitárias insuficientes para evitar que a nova variante Ômicron entre e se espalhe aqui no Brasil. A avaliação é de que seria necessário evitar, pelo menos, a entrada de não vacinados, uma vez que esse segmento de pessoas tem poder de transmissão maior. Para as autoridades sanitárias, assim, risco na entrada desses passageiros no país, pois eles têm baixa taxa de vacinados e pouco controle de suas fronteiras. Afirmam ainda que, a despeito de, por exemplo, Angola não ter casos confirmados de contaminados pela nova variante, há intenso fluxo de pessoas com países vizinhos que já têm o que eles chamam de transmissão comunitária, o que eleva o risco de contágio. Vamos lembrar que a recomendação da Anvisa foi para que a fronteira aérea de Angola e de mais 3 países fosse fechada: Malawi, Moçambique e Zâmbia. Essa recomendação foi feita no sábado, depois do governo brasileiro aceitar fechar para 6 países africanos: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. O governo, porém, não tomou uma decisão sobre a recomendação para Angola e os outros 3 países. Na reunião de ontem, no Palácio do Planalto, com representantes da Anvisa, Casa Civil, do Ministério da Saúde, Infraestrutura e do Itamaraty, foram pedidos mais dados para a Anvisa, para que fosse tomada uma decisão. Fontes do governo alegam que a recomendação da Anvisa não foi fundamentada e que o Ministério da Saúde apresentou dados nessa reunião de que a variante não atingiu Angola e que os dados no país estão estáveis, assim como nos outros 3 países, o que teria sido corroborado pelo Ministério das Relações Exteriores a partir de informações prestadas pelas respectivas embaixadas. E como a Anvisa manteve a recomendação nessa reunião, ficou acordado ali que ela traria mais dados para que, eventualmente, fosse fundamentada a decisão. O adiamento dessa decisão, não foi tomada uma decisão ontem, permite que esse voo que a gente está mostrando aqui decole de Angola e chegue ao Brasil. Esse voo tem um aspecto aí muito importante. Esse voo é importante para a comunidade angolana, porque é o voo inaugural de uma linha regular entre os 2 países. Antes, só havia voos esporádicos para o Brasil. Teve, inclusive, intermediação da diplomacia angolana junto ao Itamaraty para que a fronteira aérea não fosse fechada. E é importante também a gente saber da relação entre os 2 países, é muito intensa. É um país, Angola, da comunidade ali, da língua, dos países que falam língua portuguesa, mas tem mais questões aí, questões econômicas, tem muitas empresas brasileiras atuando em Angola e tem questões religiosas. Tem muitos evangélicos no país e igrejas evangélicas brasileiras atuando em Angola. A gente procurou tanto a Casa Civil quanto o Ministério da Saúde, disseram que não se posicionaram contra, a gente não falou isso aqui, mas que eles aguardam mais dados da Anvisa para que uma decisão desse porte seja fundamentada. E a Anvisa informou que mantém a necessidade de restrição aos voos dos 4 países, mas está aí a informação. Tem um voo chegando de quinta para sexta aqui em São Paulo.